Sabe aquela ideia de que a gente tem que ser feliz o tempo todo? E se for justamente isso que está impedindo a gente de ser feliz de verdade? A gente vai mergulhar hoje numa filosofia que é bem doida, bem contraintuitiva e que vira de cabeça para baixo tudo que a gente ouve sobre autoajuda. Pois é, a base de tudo que a gente vai ver aqui desafia essa cultura maluca de positividade a qualquer custo. Começa com uma pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez. Por que essa pressão toda para ser feliz acaba deixando a gente, infeliz? O nome disso, segundo a fonte, é o círculo vicioso infernal. Pensa só, a gente vive num mundo onde todo mundo parece estar feliz o tempo todo nas redes sociais, né? Aí quando a gente se sente mal por estar se sentindo mal, ou fica ansioso por estar ansioso. É uma espiral. Quanto mais a gente se preocupa com isso, pior a coisa fica. É uma armadilha mental que, sério, pode paralisar a gente. Então, vamos começar falando do problema central aqui. Essa nossa obsessão cultural pela felicidade. Que no fim das contas é uma baita armadilha que nos impede de viver de um jeito mais autêntico, sabe? Pensa em toda a autoajuda convencional. A mensagem é sempre a mesma. Seja mais rico, mais bonito, mais produtivo, mais tudo. Só que, ironicamente, essa busca constante por mais só joga na nossa cara tudo aquilo que a gente acha que não é ou que não tem. Isso nos leva a uma ideia central, que é meio um paradoxo. O filósofo Alan Watts já dizia algo parecido. O desejo por uma experiência mais positiva é em si uma experiência negativa. É meio louco, né? Mas faz sentido. Quanto mais desesperadamente a gente busca a felicidade, mais a gente se lembra de que não a tem e mais longe dela a gente fica. É o que chamam de lei do esforço invertido. Tá, mas como isso funciona na prática? Pra gente entender de verdade, vamos olhar para a história de um cara que é o exemplo perfeito disso. Um cara que só encontrou sucesso quando abraçou o próprio fracasso com todas as forças. Charles Bukowski. Olha, se a gente for usar a régua da sociedade, o Bukowski era um fracasso total. Ele era alcoólatra, mulherengo, viciado em jogo, um cara grosseirão, preguiçoso. E como escritor, ele passou décadas sendo completamente ignorado, um fracassado. E ele viveu assim por uns 30 anos, num emprego bem medíocre nos Correios, afundado em depressão e bebida. Mas aí, quando ele já tinha 50 anos, um editor independente resolveu apostar nele. E o que aconteceu? Em 3 semanas, ele escreveu o primeiro romance dele. O resultado? Mais de 2 milhões de livros vendidos. O mais incrível é que o sucesso dele não veio daquela cultura da superação que a gente vê por aí. Foi o oposto. A chave foi que ele simplesmente parou de se importar se ia ganhar ou perder. A filosofia dele está resumida no túmulo. O epitáfio diz, nem tente. Olha que poderoso. O sucesso dele não veio daquela vontade de vencer na vida. Veio de ele aceitar de forma brutalmente honesta o próprio fracasso. Ele não tentou ser o que não era. Ele só foi ele mesmo. Brutalmente honesto sobre tudo, principalmente sobre as piores partes. A força dele veio de estar confortável em ser um perdedor. E foi isso, paradoxalmente, que levou ao seu sucesso. Ok, então vamos entender o que essa sutil arte de ligar o foda-se realmente quer dizer. Porque, e isso é muito importante, não tem nada a ver com ser indiferente a tudo. Essa arte tem 3 pontos, 3 sutilezas. O primeiro não é sobre ser indiferente. É sobre estar confortável em ser diferente, em encarar a diversidade. O segundo ponto, para não se importar com as dificuldades, você precisa se importar com algo muito maior, muito mais importante. E o terceiro é se dar conta de que a gente está sempre escolhendo com o que se importar. A grande sacada é essa. Indiferença é fraqueza. É ter medo do mundo, medo das consequências. Já se importar seletivamente, isso sim é força. É escolher o que realmente importa pra você e não dar a mínima pro resto. É o que permite superar qualquer obstáculo em nome dos seus valores. E isso nos leva a uma outra ideia bem radical, a de que a própria felicidade é um problema. Ou melhor, a busca por ela. Tem a história do Buda, né? Ele era um príncipe, cresceu protegido de todo e qualquer sofrimento, tinha tudo do bom e do melhor, e mesmo assim se sentia vazio, insatisfeito. Um dia ele saiu do palácio e viu a realidade: doença, velhice, morte. E ali ele sacou: a vida em si é uma forma de sofrimento. A dor não é algo que a gente possa evitar, ela faz parte do pacote. No livro, o autor usa uma metáfora engraçada para isso: o panda da desilusão. Esse panda vem para nos dar a real,
A dor é útil, biologicamente falando. É o jeito que a natureza encontrou para nos fazer mudar, para nos fazer progredir. A insatisfação é o que move a gente. Então, a gente chega à conclusão de que os problemas nunca vão sumir. Eles só são trocados por outros, ou, com sorte, aprimorados. O objetivo não é uma vida sem problemas, é ter problemas melhores para resolver. E aqui está a definição de felicidade verdadeira segundo essa filosofia. Não é um lugar onde a gente chega e pronto, acabou. É uma atividade. É a ação de resolver problemas. A felicidade está no processo, não no destino final. Bom, isso tudo nos leva à lição final, a parte mais prática de toda essa ideia. Quase todo mundo se pergunta o que eu quero da vida. Mas a pergunta que realmente importa, a pergunta que muda o jogo é outra. Que dor eu estou disposto a sustentar? Porque é a luta que a gente escolhe que de fato vai definir o nosso caminho. Aí o autor conta uma história pessoal bem boa para ilustrar isso. Ele sonhava em ser um astro do rock. Só que tinha um problema. Ele amava a ideia do resultado. Estar no palco, os aplausos, a fama, tudo isso. Mas ele odiava o processo. As horas e horas de ensaio, a logística de marcar shows, lidar com o fracasso, carregar equipamento pesado pra lá e pra cá. Ou seja, ele estava apaixonado pelo prêmio, não pela luta. E a moral da história é essa. São as nossas lutas que determinam os nossos sucessos. A nossa identidade, quem a gente é de verdade, é forjada na escalada, não lá no topo da montanha. E isso, claro, muda toda a perspectiva sobre o que é uma vida boa. No fim das contas, a qualidade da vida de alguém não é definida pelo que se conquista, mas sim pelos problemas que se escolhe ter e resolver. Então, a pergunta que fica é: que problemas cada um vai escolher para chamar de seus?